Olá, meus irmãos, bom dia. Meu nome é Vitória, sou serva da comunidade Adorai e eu vim aqui hoje partilhar mais uma vez o Evangelho com vocês. Um Evangelho que está extremamente rico e muito importante para a nossa vida de cristão, de amor a Deus e de serviço. Por isso eu convido você a pegar a sua palavra lá na passagem que está em Marcos, capítulo 7, e vamos ler dos versículos do 1 ao 13. E como bom cristão, nós sabemos que para ler a palavra de Deus e para entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco, a gente precisa clamar o Espírito Santo. Por isso possamos dizer juntos: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra que Deus quer nos ensinar, ela diz o seguinte: os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele, e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem nem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhe: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que da minha parte... Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que da minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou da sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitis, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra, esse ensinamento que o Senhor nos traz hoje, é uma palavra de salvação. Ou seja, aqui o Senhor vem nos trazer um ensinamento que define quem entra no reino de Deus. Então eu peço a vocês, abram os seus ouvidos, assim como o meu, o Senhor vem abrindo em cima dessa palavra. Meus irmãos, o Senhor vem nos dizer: convertei-vos, mas faça isso de verdade. Convertei-vos, mas não uma conversão que a gente faz nos olhos dos outros. Aos olhos de quem nos vê, sejamos convertidos, mas no nosso coração endurecido. Nós precisamos buscar essa conversão, uma conversão fechadinha em 4 paredes. Eu quero dizer com isso que a gente precisa buscar uma conversão, aquela que não é para as pessoas aplaudirem, não é para as pessoas verem, mas aquela que é entre você e Deus. Isso é uma conversão verdadeira. A sua conversão verdadeira é aquela que reflete dentro da sua casa. Porque dentro da sua casa não existem aplausos. Meus irmãos, fujamos de ser fariseus
E é comum na palavra de Deus a gente sempre se colocar no lugar do apóstolo, no lugar do povo de Israel. Mas hoje, meus irmãos, o Senhor nos chama a nos ver como esses fariseus, que muitas vezes nos escondemos através de uma palavra mal interpretada de Deus, para justificar um preceito humano, uma vontade humana, um desejo humano. E aí o Senhor vem nos dizer, na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição, a vossa vontade. E isso é muito sério. Nós não estamos no mundo para fazer a nossa vontade. Nós não estamos na igreja para fazer a nossa vontade. Nós não estamos aqui estudando a palavra de Deus para justificar a nossa vontade, mas para sermos moldados, para ser Cristo para o outro. Mas para ser Cristo para o outro, esse Cristo precisa mudar aqui dentro, primeiro dentro de nós. Quantas vezes, meus irmãos, nós não estamos sendo como esses fariseus? O que é que você tem substituído? A vontade de Deus pela sua vontade? Ou de que forma você tem, de certa forma, distorcido a vontade de Deus? O Senhor citou aqui o exemplo do pai e a mãe. Vou pegar esse exemplo também. Honra o teu pai e a tua mãe. Você já parou para refletir se as suas atitudes têm honrado o seu pai e a sua mãe? Ou você tem honrado mais os seus amigos, mais a sua vontade, mais até mesmo os seus coordenadores do que o seu pai e a sua mãe? Quem tem tido mais peso na sua vida? É motivo de conversão, meus irmãos. O Senhor nos chama a uma conversão verdadeira, a repensar as nossas atitudes, a refletir à luz de Deus se as nossas atitudes realmente estão conforme a vontade do Senhor. Meus irmãos, nenhuma tradição, nenhuma lei, nenhuma regra pode ser imposta, pode ser forçada sem a luz da misericórdia e do amor de Deus. Quando nós agimos sem a misericórdia, sem o amor, nós estamos fundamentando nas nossas vontades, nos nossos desejos e não na forma como Deus nos ensina. Portanto, que a partir de hoje, tanto você como eu disse, essa palavra tem servido muito para mim. Vamos juntos rever a nossa fé, reavaliar as nossas atitudes, para que possamos seguir a Deus e agir conforme Ele nos ensina, baseados no amor, na caridade, na compaixão, no serviço feito para lavar os pés dos outros, mas por amor. Que a nossa conversão não seja uma conversão de palco, não seja para conseguir aplausos, não sejam para que os outros olhem para nós e digam, nossa, como fulaninho é convertido, nossa, como fulaninho é ungido. Fuja disso, fuja dos aplausos. Busque a conversão verdadeira e diária, mas aquela que o Senhor faz em silêncio no seu coração. Fuja dos aplausos do palco, fuja de ser fariseu. Eu não quero que o Senhor olhe mais para mim e olhe para mim e diga raça de víbora, fariseu. Conhece a palavra, mas pratica sem amor, sem misericórdia e sem caridade. Eu não quero que o Senhor, no final dos meus tempos, olhe para mim e diga isso. Eu quero que Ele olhe para mim e diga, minha filha, você agiu com amor, com misericórdia, conforme eu ensinei. Por isso eu convido vocês a, junto comigo, reflete profundamente nas tuas atitudes nesse dia. E daqui para frente, porque a palavra de Deus, ela precisa vir, Ele plantou uma sementinha, precisa ser germinada, precisa ser regada à luz do Espírito Santo. O Senhor precisa crescer aqui, aqui dentro. Não viva de aparência de cristão. Não deseje isso para você, mas deseje muito mais uma conversão verdadeira. Aquela que ninguém vê o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Busque ardentemente essa conversão e deixe que as pessoas percebam, mas sem que você precise falar, sem que você precise forçar isso. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos nós.